Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, desejando a todos saúde carnal e espiritual na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos ser mais maranata aqui, abrindo aqui a Bíblia, no Evangelho de Gênesis, capítulo 3, fazendo essa leitura, e vamos ver o que podemos extrair desta palavra. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar cada um de nós. Que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir. E que alcance almas. E que sirva para a sua reflexão aonde você estiver, ouvindo esta mensagem. Tome posse da palavra, se esforce, porque Deus é contigo. Mas Deus é com aqueles que faz a parte dele. Essa questão de dizer, mas Deus é com todos, mas nem todos é com Deus. Então vamos na leitura. A tentação de Eva e queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas não do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, né? Para que não morras. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e começaram que estavam nus, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, aleluia, entre as árvores do jardim. Então, vamos aqui para o versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Até aqui, o versículo, foi até o versículo 12. Amém? Irmãos, aqui, nós estamos agora para falar aqui que Deus, em primeiro lugar, através do Espírito Santo do Senhor Jesus, me dando essa inspiração a mim. Eu estava meditando há pouco e me dá uma palavra, Senhor, e veio aqui, Gênesis 3. Aqui nós estamos falando de uma situação que a mais estarrecedora,
a situação mais estarrecedora, a situação mais doente que podemos encontrar na Bíblia. Nós estamos falando aqui de algo que hoje não poderia estar acontecendo. Aqui nós estamos falando nada mais, nada menos do que a morte espiritual. A morte espiritual. Porque quando Deus fez o homem como imagem e semelhança dele, Deus fez para que ambos vivessem, o homem, quando eu falo é o gênero, homem e mulher, para que ambos vivessem em paz. Deus fez sem pecado. Fez Adão, e da costela de Adão fez Eva, como todos já conhecem a história. Mas, desde quando Deus criou os céus e a terra, Satanás já existe. Porque Satanás, quem é Satanás, pastor? É o anjo de luz. Era um anjo de luz. Por isso que lá em Romanos 13 nos fala que Deus criou até mesmo as potestades. Era um anjo de luz do Senhor nosso Deus, mas ele quis ser mais do que Deus e ninguém é mais do que Deus, e hoje ele vive vagando. Porém, transformado em uma serpente, conseguiu convencer Eva. E Eva que convenceu Adão. E Eva convenceu Adão a comer daquele fruto que Deus disse: não comereis do fruto desta árvore. Aleluia. E então, por que eu estou falando que aqui nós estamos falando da maior doença, patologia, enfermidade, da maior de todos os tempos? Nós estamos falando aqui agora da morte espiritual. Deus fez Adão, fez Eva, sem pecado. Mas eles, por desobediência, eles acabaram se contaminando através daquele demônio, daquela serpente, e contaminou toda a humanidade. Por conta da desobediência. Por conta da desobediência. Então, estamos aqui agora diante desta palavra. Onde se encontra a mais terrível doença que pode existir sobre a face da terra. Estou falando aqui da morte espiritual, do homem e da mulher. E que, infelizmente, existe. Existe, e nós temos agora que buscar de que forma esta cura carnal e espiritual e indo mais além e lutar todos os dias contra isso. Só se encontra essa redenção em Cristo Jesus. Só se encontra em Jesus. E quero dizer que após a morte espiritual não é fácil voltar, retornar. Não é fácil retornar. Mas eu quero deixar essa parte e dizer que estamos falando da enfermidade. A maior enfermidade que pode existir e que ficou na humanidade. Para a humanidade. Que foi o pecado de Adão e Eva. Olha só. Irmãos, quando você estiver pegando a Bíblia, meditando nas Escrituras, ouvindo uma mensagem, preste bem atenção. Toma dentro do teu coração e na tua mente, viaja aqui na mensagem, viaja na mensagem.
e faça uma reflexão para você ver o quanto dói você ver a morte espiritual que pode acontecer com qualquer um. Portanto, por isso que hoje nem todos querem pagar preço, nem todos querem também se aprofundar no reino espiritual para conhecer mais as coisas do Espírito. Você vê que aquela serpente, que é Satanás, mais astuta, era mais astuta, e convenceu Eva, que Eva convenceu Adão. Então veja bem, irmãos, que a palavra aqui na Bíblia, né, que é a morte espiritual, que se refere nada mais, nada menos, meu Deus, aleluia, a separação. Estou falando da separação, estamos falando aqui da separação do homem de Deus, do homem para Deus, a separação do homem para Deus. Aqui se refere à separação de Deus devido ao pecado, né, que foi experimentado por Adão e Eva. Foi experimentado por Adão e Eva após essa queda. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, porque quando foi experimentado por Adão e Eva, essa separação, veja bem, esta queda da presença e vida de Deus é uma consequência da transgressão do mandamento divino e do afastamento do relacionamento com Ele. Deixar de servir a Deus para servir ao pecado. Para servir ao pecado. Então, me perdoe, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. O arrepio, o Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida, quando se fala desse fruto do pecado, desse pecado carnal e espiritual. E veja bem o que é morte espiritual. O que é morte, pastor, espiritual? Morte espiritual, a morte espiritual, dentro dessa linguagem teológica, enfim, né? Dentro dessa linguagem que a gente conhece através da palavra, eu conheço através da palavra, glória a Deus, sei, né, que dessa morte espiritual, teológica, bíblica, não é a cessão da existência, mas sim a separação da vida espiritual que vem de Deus. Já pensou? O homem, cada dia que passa, vivendo mais separado de Deus. Por conta desse pecado, por conta dessa enfermidade. Que já vem de lá, de Adão e Eva. Mas ninguém quer refletir sobre isso. É um estado de alienação, meus irmãos, da presença e vontade divinas, resultante, aleluia, resultante, glória a Deus, da presença da vontade divina, resultante do pecado. Então aqui Adão e Eva, na verdade, Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido, sofreram essa morte espiritual, tornando-se vulneráveis ao pecado e à morte física. Por isso que nós temos que estar vigiando, temos que estar orando. Porém, quem está de pé, lute para não cair. Lute para não cair. Por quê? Depois que cai, depois que tem essa morte espiritual, é muito difícil voltar o desviado para a presença de Deus. Por que, pastor, que o senhor fala assim? Eu estou dizendo que é difícil, não estou dizendo que é impossível. Tem profetas de Deus que já falam que não volta, que é impossível. De vez em quando ainda fala assim, mas eu ainda creio que enquanto estiver fôlego de vida, enquanto estiver respirando o ar da vida,
você ainda está tendo a oportunidade de voltar. Lute para não cair aquele que está de pé. Porque depois que desvia, tem muitos que falam, não volta. Porque o Satanás não voltou. O diabo não voltou. Ele é um desviado que não voltou. E conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós. Conhece a palavra mais do que qualquer um de nós. Ele era um anjo de luz do nosso bom Deus. E ao comerem do fruto proibido, sofreram essa morte espiritual, tornando-se vulneráveis ao pecado e à morte física. Aleluia! E à morte física. O que é morte espiritual? Né? Agora, quais essas consequências, essa morte espiritual? E quais a consequência? Bora ver as consequências da morte espiritual. A separação de Deus. A morte espiritual causa uma ruptura na relação com Deus, impedindo a comunhão e a intimidade com Ele. Ruptura. Causa essa ruptura. É como se tivesse colocado uma barreira. É uma barreira. Uma barreira que é uma separação entre Deus e o homem. Essa ruptura, esta barreira. Eu confesso que eu estou aqui agora, falando esta palavra, ministrando essa palavra, aleluia. Mas meus olhos já estão lacrimejando. O meu coração está chorando, os meus olhos estão derramando lágrimas. Porque eu aprendi a sentir a dor do próximo. Eu sei o quanto dói o ser humano que vive afastado de Deus. E muitos falam de Deus, mas não vivem com Deus. Conhece, mas não vive com Deus, como Satanás. Como eu acabei de falar. Então a consequência da morte espiritual é essa separação, é essa ruptura que impede a comunhão, a intimidade com Deus. E qual é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade, aleluia. A vulnerabilidade, glória a Deus. Vulnerabilidade ao pecado. Essa separação de Deus deixa o indivíduo mais suscetível às tentações e influências do pecado. Você se torna vulnerável. Quando você está separado de Deus, você se torna uma pessoa mais vulnerável. Você começa a ficar fraco e está mais fácil de ser conduzido e levado pelo Satanás, pelo inimigo. É isso. Eu falo Satanás, eu falo diabo, eu falo inimigo mesmo, porque ele não gosta de mim, eu não gosto dele. E eu vivo debaixo da cobertura do Senhor Jesus Cristo, para que eu possa estar falando, lute para não cair quem está de pé. Então essa vulnerabilidade, você se torna vulnerável. E que nós somos seres frágeis. E do pecado de Adão para cá, que se encontra aqui no capítulo 3 de Gênesis, tornou-se a enfermidade mais podre de toda a humanidade. De toda a humanidade. Então essa separação de Deus deixa o indivíduo mais suscetível às tentações e influências do pecado. São tantas tentações. E aí você morre espiritualmente. E a morte física, pastor? E a morte física? A morte espiritual também, ela prenuncia a morte física. A separação da alma do corpo. Meu Deus. Ela prenuncia a morte física, a separação da alma. A separação da alma e do corpo. Como, pastor? Todo mundo que
adoece espiritualmente, quando o espírito está doente, o organismo não aguenta. O físico não aguenta. Nós temos que estar forte, firme na rocha espiritualmente. Senão o físico não aguenta. Aí você está indo rumo ao pecado, que esse pecado leva à morte. Teve a morte espiritual, o físico adoeceu, você morre. Você vai morrer. Faça um concerto com Deus, ainda hoje, agora, nesse momento. Faça um concerto com Jesus, Ele é o único, a redenção é Ele, para nos purificar e nos livrar, porque Ele pode, sim, só Ele pode salvar, curar e libertar você, libertar eu, libertar a sua família, a minha família. Só Ele. Então veja bem, dessa morte física e espiritual, que também prenuncia a morte física, a separação da alma do corpo. A alma sai, o Espírito Santo de Deus afasta de você. Está morto espiritualmente. Eis a questão. Agora, essa redenção da morte espiritual, qual é a redenção da morte espiritual, pastor? Aleluia, aleluia, aleluia. A redenção, a morte espiritual pode ser vencida por meio de quê, pastor? E como eu posso vencer, pastor, essa morte espiritual que existe? Ela é existente na vida do ser humano que tem alma. Como é que eu posso vencer, pastor? Através da fé em Cristo Jesus, que está pronto para nos libertar, se nós dar o lugar a Ele. A morte espiritual pode ser vencida por meio da fé em Jesus Cristo e do arrependimento. Arrependa dos teus pecados. Não quer dizer que você não vai estar pecando. Amanhã vai. Que a palavra de Deus fala que quem disser que não tem, está mentindo. Que não peca, está mentindo. Mas é se arrepender todos os dias. É pedir perdão a Deus. E Ele é misericordioso com você, comigo, com nós. Então, veja bem que a morte espiritual pode ser vencida por meio da fé em Cristo Jesus e do arrependimento. A expiação de Jesus Cristo oferece a redenção da morte. A expiação de Jesus Cristo oferece a redenção da morte. Aleluia! A expiação de Jesus Cristo oferece a redenção da morte espiritual. Como assim, pastor? Busque o Senhor Jesus Cristo enquanto possa achar. Invoque o nome dele enquanto está perto, enquanto está podendo. Arrependa, raça de víboras. Foi assim que João Batista disse. Arrependei-vos, raça de víboras. Porque ele falou assim. Por que ele falou assim? Porque ele sentia, ele tinha o sentimento do sofrimento que é aquele homem que vive sem Deus. Aquela mulher que vive sem Deus. E que muitas vezes está até com vontade de sair, mas não tem força. Mas se nós não fizer por onde, não sai. E como é que vem essa força, pastor? Deus, em primeiro lugar, redenção, Jesus. E procure ouvir os conselhos daquele que está de pé, daquele líder religioso. Quando eu falo religioso, eu estou dizendo aquele líder, servo de Deus, que possa estar te orientando. E você ouve, prega no teu coração e na tua alma, na tua mente, que você precisa se libertar. Aleluia, meu Deus. Eu estava, irmãos, eu estava tomando banho. E sempre falo com Deus debaixo do chuveiro.
Estou sempre falando, tomando banho e conversando. E pediu a palavra a ele. E ele falou, fala da morte espiritual. E é por isso que eu estou falando, encontrei aqui no livro de Gênesis 3, Adão. Que de lá para cá, aonde é a doença mais podre que existe sobre a humanidade. E Deus não quer isso de nós. Jesus não quer isso de nós. Então essa redenção da morte espiritual pode ser vencida por meio da fé em Jesus Cristo e do arrependimento. A expedição de Jesus Cristo oferece a redenção da morte espiritual, restaurando a comunhão com Deus para aqueles que aceitam o Salvador e vivem de acordo com seus ensinamentos. É o crente que não ora mais. É o crente que não medita nas Escrituras. Pastor, eu orava 3 vezes por dia, só estou orando uma. Amém. Continue orando uma. Que destaque você vai chegar na 3ª vez. Você vai chegar nas 3 vezes. Mas não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. Não deixe de falar com Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Porque eu vi o quanto dói a morte espiritual em muitas pessoas. Eu acompanho. Deus me deu um chamado, irmãos, que eu não esperava que fosse assim. E aonde mais eu me aprofundo é nessa batalha espiritual, no reino espiritual. Eu não sei porquê, mas Deus sabe porquê. Deus sabe porquê. E eu peço que nós venhamos a buscar essa redenção com Jesus. Porque a morte espiritual, primeiro, a morte espiritual que é a alienação de Deus. Alienação de Deus. Olha só o que a Bíblia nos fala. Olha só, em Gênesis 3, olha só. Em Gênesis 3, o versículo é o 8. Quer ver? Olha só o que a Bíblia nos ensina, aleluia. E ouviram a voz, olha só, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Deus, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aleluia. Por que se escondeu? Se escondeu porque teve depois a consciência do erro que cometeu. Cuidado, Satanás é astuto. Você que se encontra agora enjaulada por Satanás, pelo inimigo. Acorda, se você está ouvindo, está vendo essa mensagem, você toma como posse que muitas vezes você está sendo governado por Satanás. E você é valioso. Você é valiosa para Deus, para Jesus. Então veja bem que a morte, ela nos ensina. Deus nos ensina que a morte espiritual, melhor dizendo, Deus nos ensina que a morte espiritual afasta o ser humano dele. Afasta o ser humano dele. E foi assim que de lá para cá aconteceu a maior doença que pode existir. A podridão do pecado. E aí o pecado se proliferou pelo mundo, na humanidade, e me dói muito. Você deixa de teimosia. É um dos sintomas do desviado. Teimosia, muita teimosia. Não ouve a voz mais de Deus.
de um servo de Deus, enviado por Deus, não ler mais, não faz mais a leitura da palavra, é também sintoma. Você volta e está querendo ainda as coisas do mundo, é sintoma. Você sabe do que eu estou falando e você sabe aonde é que você precisa melhorar. Eu estava, repito, no banheiro, tomando banho, pedi a Deus essa palavra, e aqui nós estamos falando da doença mais podre que existe sobre a face da terra na humanidade, o pecado. Cometido por Adão e Eva, e que de lá para cá nunca mais. Mas ainda há esperança. Você está de pé, você está respirando o ar da vida, o fôlego de vida. Então ainda há chance para você voltar para os pés do Senhor Jesus Cristo. Porque nesse momento, meu Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus por todos nós, por todos aqueles nos 4 cantos deste mundo que está precisando desta cura carnal e espiritual. Oh Deus, o Senhor é o Deus que salva, que cura e que liberta. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe, meu Deus. E peço a você, meu amado e minha amada, veja onde que você errou e faça um conserto. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Fica aqui a palavra Gênesis 3 para a sua meditação. O pecado de Adão e Eva. A tentação de Eva e a queda do homem. Aqui dá vários. Aqui tem como. A palavra é rica, ela é viva. Dentro de um capítulo desse aqui, tem várias pregações. Mas Deus disse, fala da morte espiritual. É o que nós estamos vendo hoje. Crente que não ora mais. Crente que não lê mais a Bíblia, não medita, melhor dizendo. Dói. Sabe por que eu me emociono com as lágrimas? Porque eu costumo dizer que aquele que não sente a dor do próximo, ainda está faltando algo de Deus nele. E hoje, a maioria dos ministros de Deus, eles não querem mais aprofundar. Porém, de uma certa forma, até que vou lá e vem cá com a razão deles, porque você vai falando, mas você percebe que a pessoa não quer nada. Aí você tem que orar por essa pessoa, entregar nas mãos do Senhor Deus e deixa ele seguir o caminho dele. Porque Deus me deu o caminho. Deus te deu o caminho. Siga o caminho do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente escolhe outra rota. E ninguém quer mais. Não vou, pastor, não vou ficar quebrando mais a cabeça com A, com B, com X. Ora então. E deixa seguir. Porque realmente é difícil. É difícil voltar. Não é impossível, mas é difícil voltar. Mas eu creio. Eu creio. Porque o sangue de Jesus tem poder. E você será lavado e remido pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Eu peço perdão ao meu Deus por todas as transgressões, por todos os pecados que eu cometo. Peço perdão ao meu Deus, peço ao meu Deus em nome de Jesus que venha abençoar e perdoar a cada morador nos 4 cantos desta terra. Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Deixa lá o seu comentário. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Glória a Deus.